Eu acredito que você se refere, Edgar, a uma suposta licença para matar, ou uma sensação nesse sentido, e eu acredito que não, né? Bom, em primeiro lugar, né, é muito triste a gente comentar esse caso. O nosso produtor, o Ricardo Arcon, ele chamou a atenção por um fato interessante, né? Agatha Félix é um nome lindo. Eu fui atrás da origem do nome. Ágata quer dizer virtuosa, quer dizer perfeita em grego, e Félix quer dizer felicidade. Então a gente está falando de uma virtuosa felicidade, ou de uma felicidade perfeita. Enfim, as minhas orações para a menina Ágata e para a família da vítima, né? Não sei qual é a orientação religiosa de vocês, mas que a paz de Cristo de verdade inunde o lar de vocês e reconforte a família nesse momento de dor. E se as minhas palavras, por acaso, chegarem a essa família, eu peço perdão, né, por ter que tratar da morte da filha deles, né, num contexto de poder e de política. O meu propósito, de verdade, é justamente não permitir que pessoas ruins ou pessoas pouco esclarecidas usem a memória da sua filha para promover ideologias, para promover o mal e para promover a mentira. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer um juízo preliminar com base no pouco que eu li sobre o caso, né, ainda é um episódio recente. Para mim, a Ágata foi, sem dúvida, vítima de um crime, né, provavelmente um homicídio culposo, né, aquele em que não há intenção no ato, ou até mesmo um homicídio doloso eventual, né, aquele em que se assume o risco do ato e que, portanto, para o direito equivale à intenção de cometer o ato. Posto isso, é muito importante a gente salientar que o jornalismo abutre, covardemente ancorado no oportunismo político, está usando a morte desse anjo como palanque político, certo? A frase síntese desse conluio entre as elites da mídia e da política é o título do blog do painel da Folha de São Paulo, abre aspas: sob impacto de assassinato de Ágata, deputados agem para derrubar excludente de ilicitude. Então, criando uma conexão entre esse fato, né, lamentável, e o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Então, eis a narrativa apresentada a vocês, ouvintes, pela grande imprensa associada à velha política. A morte da menina Ágata levará o Congresso a vetar o pacote anticrime do ministro Moro, que confere aí uma licença para matar as forças policiais. Isso é narrativa, não corresponde com a realidade. Vamos ver a frase que o presidente da Câmara e articulador-mor da República, né, o senhor Rodrigo Maia, usa, né, e como ele manipula a morte da criança para avançar a sua agenda política. Ele defende, abre aspas, uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude que está em discussão no Parlamento. Pois bem, a gente tem que lembrar de quem falou isso. O mesmo Rodrigo Maia que fatiou e que desvirtuou o pacote anticrime porque ele tipificava o caixa 2, né, eleitoral no Código Penal. É o mesmo Rodrigo Maia que criou um grupo de trabalho para atrasar a tramitação desse pacote em mais de 3 meses. Né? Lembrando que essa legislação ela é infraconstitucional, que Rodrigo Maia já conseguiu aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, em menos de 6 horas. Esse é o mesmo Rodrigo Maia que ofendeu já o ministro da Justiça, chamando aí de mero funcionário do presidente. E agora ele politiza um crime gravíssimo, certo? Mas que tem natureza acidental, que tem natureza excepcional, distorcendo o texto do projeto de lei. E claro que a mídia vai pegar carona. Se você pegar o parágrafo de abertura de uma das matérias da Folha de São Paulo sobre isso, fala o seguinte: a morte da menina Ágata reabriu a discussão sobre uma das bandeiras de Jair Bolsonaro, o abrandamento da punição a policiais e militares que cometam excessos no combate ao crime. Aí eu me pergunto, alguém já ouviu sair da boca do presidente da República que ele é a favor de livrar a cara de policiais que cometem excessos? Certo? Eu nunca ouvi. E aí, se a gente vai para o texto legal, certo? Isso aqui é muito importante falar, né? Como que está o artigo 23 do Código Penal? Ele diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o ato, né? O fato, aliás, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. Aí tem um parágrafo único que diz o seguinte: o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo, certo? Aqui já trazendo a figura do excesso, que é fundamental para a gente entender a lei. O que o pacote anticrime do Moro propõe? Ele propõe um novo parágrafo, portanto nada sai do texto legal. Ele só diz o seguinte: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E aqui é muito importante, por que eles foram atrás dessa expressão? Ora, se existe excusável medo, ou seja, desculpável medo, surpresa ou violenta emoção, sequer é excesso, certo? Na verdade, a lei ela é muito redundante.
E mais, quem vai fazer essa avaliação é um juiz de direito, né? Na verdade, o que o pacote anticrime faz, ele desenha o conceito, né, e baliza os limites da legítima defesa no caso da força policial. E aí, se você pega, por exemplo, o parágrafo único do artigo 25, né, ele fala o seguinte: considera-se em legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. O outro inciso, ele vai falar naquela situação da vítima mantida refém, como a gente viu no sequestro do ônibus do Rio de Janeiro. Portanto, fica muito claro que o caso Ágata, ele não preenche os requisitos de uma situação de legítima defesa e obviamente, configura excessos, certo? Que já estão aí tutelados pelo Código Penal. O pacote anticrime do Moro, as mudanças não se aplicam ao caso Ágata, né? E, de novo, vou frisar isso, quem aplica a pena não é a autoridade policial, é a autoridade judicial. Então, eles estão querendo fazer parecer que uma coisa está relacionada à outra, quando jamais essa peça legislativa seria usada nesse caso concreto. Agora, por que as elites políticas, esse é o mais importante, querem derrubar esse trecho do pacote? Porque elas querem, na verdade, derrubar todo o pacote, ou pelo menos desmoralizar o pacote anticrime. É um pacote que combate o crime organizado, é um pacote que combate o crime do colarinho branco, é um pacote que combate as lideranças criminosas e ainda confisca o bem dos criminosos, entre eles os grandes corruptos desse país. Sabe o que é bem objetivo para mim, na verdade? Bem objetivo para mim é saber que os pais da Ágata acordaram hoje sem ter a filha para levar no colégio. Seja para fazer um teste para o colégio militar, para fazer uma prova, ou só para assistir uma aula, para dar bom como dia. Comumente faziam. Para mim é bem objetivo que ela não estava lá para tomar café da manhã com eles. Para mim é bem objetivo que ela não vai estar lá nos próximos dias. E para mim é bem objetivo que a gente viu o prefeito, o governador do Rio, divulgando parabéns para a cidade de São Gonçalo, um dia depois que a Ágata foi morta. Para mim é bem objetivo que o presidente dessa república e o ministro da Justiça não pedem desculpas para essa família. Para mim é bem objetivo que 5 crianças morreram no Rio de Janeiro esse ano por excessos da polícia. E aí ninguém pediu desculpas por elas. Isso é bem objetivo. Bem objetivo é ver que a morte de 5 crianças não foi capaz de superar uma polarização tão absurda que esse país vive, a tal ponto de desumanizar as pessoas que correm para as redes sociais para achar que a morte de uma criança de 8 anos não é grave. Para achar que uma criança levando um tiro nas costas da maneira mais covarde do mundo não é grave. Eu super entendo que os policiais estão no mundo para defender a gente, sou muito grato por eles, mas a gente não pode fechar os olhos para os excessos. A gente não pode fechar os olhos para o país em que a gente vive, que pratica, sim, diariamente, abusos, especialmente contra a população negra e pobre desse país. E não adianta a gente vir para as redes sociais para dizer que a culpa é de todo mundo, porque como dizia Hannah Arendt, quando a gente diz que a culpa é de todo mundo, a gente exime o real culpado da culpa. Então, assim, antes de ficar pensando aí na sua ideologia, no seu candidato, vai botar a mão no seu coração e vai se perguntar por que as autoridades desse país ainda não pediram desculpas para os pais da Ágata. Porque são eles que vão lidar com a falta dela. Você vai continuar aí reclamando nas redes sociais e nada na sua vida vai mudar. Mas todo dia de manhã, ao acordar, é a Ágata que não vai estar na vida desses pais. E o pior também, né, o silêncio de autoridades que se escandalizam com coisas tão menores, né, como uma HQ com um beijo gay, por exemplo, e que diante de um fato como esse não são capazes de falar alguma coisa, pelo menos pedir desculpas, como o Fefito falou, ou assumir uma responsabilidade, qualquer coisa, lamentar a morte da menina. E é bem importante também deixar claro que várias testemunhas dizem que não havia tiroteio. Há um registro de tiro
na Kombi em que a Agatha estava. O carro não estava alvejado. Isso que o Fefito falou do Witzel, que ele não se manifestou ainda, Paulinha, tendo em vista o que aconteceu quando o criminoso, o sequestrador do ônibus lá foi alvejado, desceu com aquele espetáculo do helicóptero, pedindo pro assessor filmar, vibrando como se fosse um gol do time favorito ali, do time do coração. Quer dizer, há um desequilíbrio aí muito evidente, né? E ainda vai ser apurado o que aconteceu exatamente na situação da morte dessa menina, mas o que eu penso é assim, se no pacote anticrime existe uma questão que já era muito discutida antes, por dar margem a algum excesso, e se nesse caso se apurar que há excesso e de acordo com esse pacote anticrime se dificultar a culpabilização de quem fez isso, eu acho que a gente tem que pensar mesmo. É um ponto. Entendeu? A gente tem que pensar mesmo. O rever com cuidado, talvez, ali, analisando sem as vísceras ali da fala do Maia, né, ou analisar com critério, ou o próprio Gilmar Mendes diz que é alarmante o que está acontecendo, é um ponto do pacote. Sim. Esse ponto pode cair, se entender que esse ponto... Não é de hoje que esse ponto era bastante polêmico. E os outros que fiquem, os determinantes que fiquem. Esse talvez gere uma dúvida aí. E a gente, como sociedade, precisa se enxergar. O Vini falou muito sério, sabe? Por que um escândalo tão gigante se por uma página em que dois personagens que nem existem estão se beijando e uma garota de 18 anos morre com um tiro nas costas e você tá aí relativizando a morte dela? Pelo amor de Deus, quais as suas prioridades para você, para sua família, para o país que você vive? Deixa eu ir para Brasília de novo. Zé tá com a gente, continua com a gente. Uma linha para fechar esse assunto, Zé, das suas considerações. Só para dizer que o pacote antiviolência do ministro Sérgio Moro está em discussão na comissão. Esse ponto aí do excludente de ilicitude deve sair do projeto. Esta é a tendência, já foi formada uma maioria, né? E, olha, nós estamos vivendo um momento, infelizmente, de muita violência, né? É lamentável, é triste essa tragédia da morte da garota Agatha, como também de policiais, pais que estão morrendo nessa violência. Eu não acredito em combate à violência assim na força policial, mas com inteligência e outros critérios mais modernos. Isso, Edgar. Isso, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa é só chamar, meu camarada. Abração. É isso, obrigado, bom dia.